Glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo Jesus, Diácono Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Quero desejar um bom dia a todos, em nome de Jesus, e nessa manhã já quero aqui, juntamente com você, para a gente meditar na palavra de Deus. Mas antes, meu querido, eu convido você, junto comigo, a gente a orar em nome de Jesus, para pedir a Deus o auxílio, a ajuda, porque nós mesmos não temos condições nenhuma, se não for pelo Espírito Santo, de falar algo da parte de Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, a Tua misericórdia, a Tua graça sobre minha vida e sobre a vida de cada um que vai ouvir e assistir esta live, Pai, este vídeo. Que em nome de Jesus a Tua palavra toque no coração desse irmão, dessa irmã, trazendo, ó Deus, o despertamento, trazendo, Senhor, o convencimento pela parte do Teu Espírito Santo, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Alcança cada vida, meu Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, nessa manhã eu quero juntamente com você compartilhar sobre a parábola do filho pródigo. Amém? Nós vamos aqui falar alguma coisinha, nada profundo, mas que a gente possa ficar com essa palavra em nosso coração neste dia, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Desde já eu desejo que Deus abençoe a sua vida, a sua família em tudo, e que Deus lhe proteja e lhe guarde de todo mal que é debaixo desse céu, em nome de Jesus. Bom, vamos à leitura da palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, louvado seja Deus, no Evangelho sinótico, Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos, ou seja, semelhantes. Diz assim a palavra de Deus. Lucas, capítulo 15, diz assim a palavra de Deus no verso 11. Capítulo 15, verso 11. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dá-me a parte da herança a que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para as terras distantes. E lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarroba com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida
Levantou-se, saiu em direção do pai e vinha caminhando, e ele ainda distante, quando seu pai o viu, e em pleno de compaixão correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto o pai ordenou-lhe aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade, as sandálias de linho. Também traze o novilho gordo e preparai, comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos, porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado, e começaram a celebrar o seu regresso. Presente, o filho mais velho estava no campo, quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos servos e lhe indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. E este informou: teu pai regressou, teu irmão regressou e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta sã e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele, porém ele replicou-lhe ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem só ao menos um cabrito, para que pudesse festejar com meus amigos. No entanto, chegando em casa, esse teu filho, que pois fora os teus bens por prostituta, tu ordenaste matar o novilho gordo para ele. Então lhe arrasou o pai: meu filho, tu sempre tens comigo tudo o que possui igualmente teu, porém nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão e regozijar, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Louvado seja Deus. Esta parábola é a parábola do filho pródigo. Jesus estava contando outras parábolas ali, para os fariseus e outras pessoas que estavam ali reunidas, como seus discípulos, como os saduceus, os fariseus e os mestres da lei estavam reunidos. E Jesus passa então a contar esta parábola do filho pródigo para eles. Veja, Jesus começa a parábola dizendo que o filho mais novo, ele reivindica a parte que lhe cabe da herança. Porém, meus queridos, de acordo com a lei judaica, nos costumes judaicos, era o filho mais velho e o primogênito, que teria direito à herança, mas este mais novo, ele se antecipa, pedindo a parte que lhe cabe da herança. E o que é que acontece, meu querido? De acordo com a cultura e a lei judaica tradicional, no Antigo Testamento, a herança era transmitida somente após a morte do pai.
solicitar a herança antes da morte do pai, o pai ainda em vida, seria um total desrespeito, uma total desconsideração para com o pai. Era dizer que para aquele filho o pai estava morto. Isso de acordo com a lei e os costumes da época, a lei mosaica e os costumes da época, porque a herança só era passada após a morte, e mesmo assim seria primeiro passado para o filho primogênito mais velho. Ele receberia um terço da herança, né? Ele teria direito, o filho mais velho, direito a um terço da herança, e o filho mais novo ficava apenas, o filho mais velho ficava com 2/3. Ele ficava com 2/3 da herança, e o mais novo ficava apenas com 1/3, se tivesse 2 filhos, né? Então seria repartida dessa forma. Mas se o pai quisesse também repartir, meu querido, ele poderia. E é o que acontece nesta parábola, né? O pai, ele então concede ao filho o pedido e dá a herança. Como nós vemos aqui, o mais novo reivindicou ao seu pai o direito da herança. Pai, dá-me a parte da herança a que tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Deu. E diz aqui no verso 13: não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes. Lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Veja que após receber a herança, este filho mais novo, ele não fica muito tempo em casa. E ele então parte. Quantos de nós, meus queridos, quantos filhos estão aí querendo a independência? Às vezes você não conhece nada da vida e já quer sair pelo mundo afora, conhecer. E isso não é errado, é bom. Mas talvez você não tenha ainda a maturidade ainda adequada para poder sair pelo mundo. Este filho aqui mais novo, ele recebe a sua herança, a sua parte, e ele fica pouco tempo e vai embora, porque ele desejava ser independente, ele desejava trilhar seu próprio caminho. Mas diz a palavra que ele esbanjou toda a sua riqueza de maneira irresponsável. Ele não pensou, meu querido, no amanhã, mas ele se deixou tomar pelo prazer, gastando toda a sua herança de forma irresponsável. E aqui eu quero dizer que talvez ele se deu à bebida, ele se deu à prostituição, ele se deu a certos prazeres que o mundo oferece, sem saber que o dinheiro, ele não é para sempre. Quando você não tem a responsabilidade, não sabe
administrar e você começa a gastar de forma irresponsável aquilo que nem você conquistou, porque a herança, toda essa riqueza era o pai que conquistou. Eles trabalhavam, mas esse jovem novo, ele quis desfrutar da ilusão do mundo. E ele gastou tudo. Veja, meu querido, em Gênesis 3, 6, o que é que fala quando Eva ali, ela observa a árvore do conhecimento, ela logo desejou comer. Veja o que diz a palavra de Deus. Gênesis 3, 6. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, além de tudo desejável para dela se obter, sagacidade tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que estava à sua companhia, e lhe abriu, e igualmente comeu. Veja, as coisas do mundo, meu querido, elas são atraentes aos nossos olhos. E às vezes a gente não tem sabedoria e se deixa levar pelas paixões carnais, se deixa levar pela a beleza exterior, pelo desejo da carne, principalmente os jovens que não conseguem muitas das vezes se dominar, mas não só jovens, né? Tem muitas pessoas adultas aí que não conseguem ainda ter o domínio e não conseguem se controlar. E olha, deseja, aquilo é bom. Mas o que aconteceu em seguida? Em seguida diz que os olhos de Adão e Eva se abriram. E eles então perceberam que estavam nus. Ou seja, quando Eva e Adão comeram, os olhos deles se abriram. E eles então se separaram de Deus, da comunhão, do relacionamento. Diz a palavra de Deus que houve uma quebra, uma ruptura entre eles. Foi necessário que Deus expulsasse Adão e Eva do jardim do Éden, e eles passaram ali a viver agora de acordo com o que Deus determinara para eles. Em Romanos, meu querido, 1:28, veja o que diz Romanos 1:28. Além do mais, considerando que, desprezando o conhecimento de Deus, eles mesmos os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas e os conduziu a praticar tudo que é reprovável. Ou seja, Deus ensina ao homem o caminho, a verdade. Porque Deus não nos tem, meu querido, como robô. Deus nos dá a liberdade. Ele coloca para mim e para você o caminho da vida e da morte. E é o homem que vai escolher o caminho a qual ele quer seguir. Esse jovem, após tomar sua herança, esse filho mais novo, ele vai logo embora. Ele quer ser independente. Ele quer conhecer o mundo, e por não ter experiência, ele gasta tudo o que tem, sem perceber que haveria uma fome, porque ele é uma pessoa irresponsável, não pensou no amanhã, e saiu por aí, gastando
tudo o que tinha. E aí ele fica numa situação difícil, né? Porque ele gasta tudo e ele não tem como mais sobreviver, como mais se manter. De maneira que ele vai buscar ali, a palavra de Deus vai falar que ele vai buscar ali ajuda. E um homem então da região o emprega, colocando ele para tomar conta dos porcos. E diz a palavra que ele desejava comer ali aquelas comidas que os porcos comiam. Eu vou falar lavagem, né? Muitas das vezes as pessoas pegam o resto de comida e dá para esses animais aí. Antigamente era assim. Hoje já existe um tipo de ração tratável para esses animais, mas que não é condizente para o ser humano comer. Mas aqui na palavra diz que ele desejou comer as alfarrobas, né, dos porcos. Aquela comida que era lançada para os porcos. Ele desejou. E diz mais, que ninguém lhe dava nada, absolutamente nada, ou seja, ninguém tinha consideração por ele. Talvez você está em uma terra estrangeira e ali ninguém o considerava, não tinha misericórdia da situação a qual ele estava vivendo. Ele mesmo se colocou nessa situação. Quantas vezes, meu querido, nós mesmos nos colocamos em situações assim? Quantas das vezes nós somos irresponsáveis? Quantas das vezes nós achando que em tal cidade, em tal local, nós vamos conquistar e às vezes tomamos decisões precipitadas na vida e quando chegamos a uma cidade, a um local que achamos que ali a gente vai conseguir se estabelecer e a gente vai conseguir poder se desenvolver de forma intelectual, material, ter uma vida estável, digna, porque largamos tudo e quando chegamos a um determinado lugar apenas nos decepcionamos. E foi o caso deste jovem. Pegou toda a sua riqueza, gastou, não pensou no amanhã, gastando com o que não era devido, gastando com aquilo que não era pão. Ele agora se encontrava em uma situação deplorável, porque ele procurou seguir seu próprio caminho. E a palavra de Deus, ela diz que há caminhos para o homem que parece direito, mas em cabo dá em morte. Este jovem agora, este filho novo, estava agora em um caminho de morte, em um caminho de dificuldade, em um caminho distante da família, do pai, vivendo de forma irresponsável, mas diz a palavra de Deus que caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o Pai. E ao chegar, lhe confessarei: Pai, pequei contra ti, contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida se levantou, saiu na direção do pai
ele então cai em si, olha para dentro de si e vê, olha ao seu redor e vê a situação, que os empregados de seu pai tinham uma vida melhor do que aqueles empregados que estavam ali, do que ele mesmo. Então ele resolve ir para o pai, ele se humilha, reconhece que pecou contra os céus e contra Deus e contra o pai, e ele volta. Eu sempre digo, meu amigo, que enquanto a vida é esperança de salvação para o homem, Jesus Cristo, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Enquanto a vida no ser humano, fôlego de vida, a esperança ainda de olhar para dentro de si e voltar para o caminho da vida, para o caminho que conduz ao Pai. E este jovem, então, ele retorna, esse filho mais novo retorna ao pai, e o pai, e diz assim: pai, quando ele vê o pai, né? E ao chegar, lhe confessarei: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado o teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se, saiu em direção ao pai, vinha caminhando com ele ainda distante, quando seu pai o viu e teve plena compaixão, e encontrou ao seu filho, e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Entretanto o pai ordenou a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, ou investiu, e com distinção ponde o anel de autoridade e as sandálias as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo, preparai e comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. Começaram a celebrar o seu regresso. Veja, meu querido, este pai, ao ver o filho, ele se alegra, e ele recebe aquele filho que muitas das vezes rebelde, desobediente. O pai o recebe com amor, com alegria, vendo a situação do filho deplorável ali, talvez moribundo. O pai manda o vestir, colocar o anel de autoridade, calçar-lhe as sandálias, e o pai diz: olha, vamos nos alegrar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É assim a situação do homem sem Deus. O homem sem Deus, meu querido, ele vive de maneira deplorável, ele vive perdido, ele vive sem rumo e sem direção, muitas das vezes no amargor da sua vida, da sua alma, se alimentando aqui dos prazeres do mundo, que só lhe trazem tristezas, porque os prazeres que o mundo oferece são passageiros, escravo do pecado, escravo do orgulho, do eu. Mas esse jovem, esse filho mais novo caiu em si e volta para o pai. Ele volta para o caminho. Quantos estão perdidos no caminho da imoralidade, dos prazeres dessa terra,
abandonaram tudo. Talvez você já tenha até mesmo estado no caminho de Jesus. Resolveu abandonar por algum motivo. Eu não falo aqui de estar numa instituição religiosa, mas eu falo de deixar o próprio Cristo, de deixar o Salvador e querer usufruir das coisas que o mundo oferece. E você só tem aí tido decepção, tristeza, amargor, provando da lavagem do mundo. Mas eu quero dizer para você que ainda, enquanto a vida é esperança de salvação, talvez alguém não dê nada por você, talvez a sua própria família o despreze, não dê nada mais por você, diga, olha, já não tem mais jeito para ele, vamos largar de mão. Talvez os seus amigos olhem com desdém, talvez a sociedade, mas eu quero dizer para você, enquanto a vida é esperança, de cair em si e de olhar o quanto nós, seres humanos, é pecador e precisamos do Pai, precisamos voltar ao caminho. E este caminho, meu querido, é Jesus. Ele é o caminho que nos conduz a Deus. Se nós ainda estivermos vida, nós temos esperança de voltar a este caminho. Eu quero dizer para você que Jesus te ama. Assim como esse pai aqui abraçou o filho por vê-lo retornar naquela situação deplorável, Deus deseja te abraçar. Do jeito que você está, talvez você diga como, olha a situação em que eu me encontro, mas eu quero dizer que Deus, ele te ama. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por você, por mim, por toda a humanidade, Deus entregou o seu próprio Filho para resgatar o que está perdido, para colocar vestes de santidade, para colocar nele sandálias, para lhe dar autoridade. Jesus, ele te ama, meu amigo. E ele te chama, ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, ele te ama do jeito que você está. Talvez você diga, mas agora eu já estou dado à bebida, eu já estou dado às drogas, eu já estou largado na prostituição, eu já não sou mais um homem íntegro. Eu quero dizer que Jesus, ele te aceita do jeito que você está. Sabe por quê? Deus deseja transformar a tua vida. Deus deseja transformar o teu viver, a tua mente. Deus deseja te dar vestes alvas, lavadas no sangue do Cordeiro. Deus deseja endireitar os teus passos e colocar para que você caminhe no caminho da verdade, da luz. Ele te ama. Deus não despreza ninguém. É o homem que rejeita a Deus. Este pai se alegrou com o retorno do filho. E ele festejou. E ele disse para os seus servos ali, olha, preparai a mesa, né? Roupas, vestimenta, calçado, anel, porque esse meu filho estava perdido e reviveu. Estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quantos estão perdidos neste mundo? Mas nesta manhã eu quero dizer que há esperança para você enquanto há vida, porque Jesus veio buscar o que estava perdido. Jesus veio dar vida a quem está morto, mas isso depende de você. Ele não pode te obrigar a vir até ele. É você que tem que tomar essa decisão. Assim como este filho mais novo, ele toma a decisão
Ele olha para a situação deplorável em uma vida que ele estava vivendo por conta da sua má decisão de querer seguir um caminho tortuoso, um caminho a qual só traz morte. Ele olha para dentro de si, ao seu redor, e ele reconhece que pecou contra os céus e contra Deus e contra seu Pai. Assim é o homem perdido, está pecando contra Deus. A palavra de Deus diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Deus deixou o homem seguir os próprios prazeres, meu querido, do seu coração, porque Deus não te quer obrigado, não quer te obrigar ou obrigar a qualquer um a adorá-lo, a servi-lo. Nós temos que ir a Deus de espontânea e livre vontade. Eu quero dizer que enquanto há vida, há esperança de salvação. Aleluia. Meu querido, você não é por obras, mas é pela graça. Veja o que diz Efésios 2, verso 9. Aleluia. Efésios 2, verso 9. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos introduziu nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia. Em Romanos 9, Romanos 9, 16. Assim, Romanos 9,16 diz assim, claro está que isso não depende da vontade, tampouco do esforço do ser humano, mas da maneira como Deus focaliza a sua misericórdia. Não é, meu irmão, por obras, não é por força, mérito nosso, mas é pela graça, pela misericórdia do Senhor. E Ele te convida a vir a Ele. Você que está perdido, você que está morto espiritualmente, porque o homem sem Deus, ele está morto espiritualmente. Ele está perdido. Mas Jesus, nessa manhã te convida, vem, porque Ele deseja te dar vida. Vem, porque Ele te deseja conduzir ao Pai. Há caminhos para o homem que parece direito, mas o cabo dá em morte. Jesus, Ele diz para mim e para vocês que eu coloco diante de ti a vida e a morte. Escolhe. Mas Ele diz, escolhe a vida. E a vida é Cristo, meu irmão. Deus deseja te dar vida. Deus deseja ter um relacionamento com você. Deus deseja te abraçar, te acolher, te renovar, te vestir de vestiduras santas, alvas como a neve, calçar os seus pés com o evangelho da paz, colocar na tua mão a autoridade pelo poder da palavra. Mas isso depende de você. É você quem tem que tomar a decisão. Ele não pode tomar a decisão por você. Eu não posso tomar essa decisão por você. Este filho mais novo, da parábola a qual Jesus está contando, ele tomou a decisão por si só. É você quem tem que tomar a decisão. Enquanto você tem vida, você pode ainda se achegar a Ele. Mas depois da morte, segue-se juízo para todos nós. É aí, já não há mais como obter a salvação. E aí eu pergunto para você, com quem você deseja passar
a sua eternidade. Meus queridos, aqui esta palavra simples, eu não vou ler esta parábola toda, os versículos todos, né? E você possa aí meditar nesta passagem em nome de Jesus, porque aqui também vai falar do filho mais velho, que é o filho pródigo, né? Que ele não se alegra quando vê ali, pelo contrário, ele sente uma certa ranzinzo, porque o pai faz uma festa, né? E ele não entende aquilo, e ele diz que trabalhou tanto como escravo para o pai, e o pai não dá a ele um cabrito para ele festejar com os amigos. A salvação, meu querido, ela não é por obras. Muitos acham que a salvação é por obras. Eu vou fazer para Deus me salvar. Talvez seja o caso desse filho pródigo, que tanto trabalhou e achava que tinha algum direito por trabalhar. Lógico, ele tinha, né, de acordo com os costumes aqui, mas não é mérito, não é por obras, é pela graça, é favor de Deus na vida do ser humano. Meu querido, não perca tempo, entregue a sua vida a Jesus. Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o tempo de vida que você vai ter aqui nessa terra. Então, é momento de entregar a vida a Deus. E não é amanhã, é agora. O momento propício é agora de você entregar a sua vida a Deus. Talvez você esteja em casa, no trabalho, aonde você estiver. Convide a Jesus para entrar no seu coração. Diga para ele: Pai, eu sou um pecador, mas eu reconheço que Tu és, ó Deus, o único Deus verdadeiro. Perdoa meus pecados, entra no meu coração e transforma a minha vida. Faça, meu querido, esta oração. É você, eu não posso orar por você, mas é você quem tem que tomar a decisão de seguir a Cristo como Salvador. Eu sei de uma coisa: as horas estão correndo, os dias estão passando rápido. Vai chegar um tempo em que não vai haver mais condição, tempo do homem se arrepender. Então, que você possa refletir na palavra de Deus e tomar a sua decisão de seguir a Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, como o único Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal, dê o seu like e nos ajude a levar a palavra de Deus. Amém? E glória a Deus.